Então, graças a Deus, bom dia a todos. Também, bom dia para o pessoal que está em casa. Hoje a gente vai conseguir fazer a abertura juntos. Nós estávamos tendo um probleminha com a música, né, do Pai Nosso, que a gente não tem o direito de tocá-la, né? Então, quando nós colocávamos o Pai Nosso, era retirado. Correto? Não estamos falando que está errado, tá? Mas agora a gente teve, até agradeço aqui, a Débora e o Tassinho, que fizeram a gravação para a gente, né, da música do Pai Nosso, porque altera a vibração. Veja, as palavras do Pai Nosso, através da música, aumenta a nossa sensibilidade e entramos em estado de inspiração. Inspirar o quê? Aquilo que precisamos, né? Aquilo que a nossa vida está faltando e que a gente enxerga no outro, não em nós. Então, agora entra em sintonia, tá? Entra no trabalho, deixa que a música tome conta do seu coração, do seu organismo, das suas células, né? E que cada um de nós possa encontrar o que precisa. Vamos juntos, então? Seja feito assim. Que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Bem-aventurados os que são misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Se perdoardes os homens as faltas que cometem contra vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados.
Mas, se não perdoardes aos homens quando vos ofenderem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Sempre quando a gente vem para o trabalho, a espiritualidade se acerca de nós, né? Até fala-se sobre o magnetismo dos médiuns, o carisma. Né? Tem médiuns que a gente tem vontade de estar perto, né? Não é pelo médium, é pela aura, junto com a presença espiritual, né? Então a espiritualidade, ela sempre se cerca de nós, tentando nos mostrar alguma coisa importante. Hoje pela manhã, então, acordei com o nome do imperador, né, com otomano, o Nabucodonosor. A história dele aparece no Antigo Testamento, que lá pelas tantas, ele começou a apresentar uns sintomas muito esquisitos. Ele começou a produzir sons gruturais, como se fosse um animal. A face dele começou a mostrar uma tensão, uma rigidez também fora do normal. O olhar escureceu. Ele foi se encurvando, a ponto de não conseguir mais endireitar o corpo. Procuraram todos os possíveis sacerdotes, curandeiros, para curar, e não o conseguiram. Isso ficou um enigma no Antigo Testamento. Muito interessante, né? Bom, aí acontece uma coisa interessante também. Allan Kardec foi chamado para estudar um caso de 2 irmãos na Rússia, que eles eram gêmeos e eles eram muito ligados. E eles também mostravam esse magnetismo muito forte no olhar. Uma coisa intensa e às vezes até muito pesada. Lá pelas tantas, um dos irmãos desencarna aos 16 anos e outro continua suas passagens pela Terra. Aí o que acontece? Que olha que força. Esse rapaz começa a ter sintomas, por isso foi até anunciado que ele estava com a doença de Nabucodonosor. Ele começa também a produzir sons estranhos, animalizados, muito ferozes, gritava, não tinha Cristo que desse conta. Ele foi encurvando o corpo, o mesmo sintoma. A nossa medicina da Terra ela é muito interessante, né? Hoje nós temos como olhar o corpo, as células, possibilidades de ter um câncer, né? A gente tem tantas tecnologias, mas ainda existem coisas que a nossa ciência não alcança. Então, Allan Kardec, fazendo os estudos, através das vias mediúnicas, tanto da psicofonia quanto da psicografia, chegou uma mensagem do irmão desencarnado desse rapaz, do Alexandre. E ele começou a falar que era a presença dele, sim, no irmão. Porque em tempos passados, eles eram muito companheiros, chegamos até a usar o termo comparsa, em várias situações, e agora o irmão não queria mais segui-lo. O irmão queria viver as coisas do jeito dele, e ele não aceitando. Então, o que a gente quer fechar nossa ideia hoje no nosso evangelho? Estamos numa casa de cura espiritual, que muitas vezes, se não todas, nas nossas doenças e as coisas mais complicadas da nossa vida, está a necessidade do perdão. Não é porque a gente recebe a influenciação espiritual que a causa é a influência espiritual. A causa está nas brechas morais que temos no nosso sentimento, do nosso caráter, às vezes, muito rígido, a nossa teimosia perante o mundo, a gente achar que o mundo tem que estender um tapete vermelho quando a gente está com dor, ou porque a gente vai fazer tal coisa, e as coisas têm que ser como a gente quer. Então, o nosso limiar de frustração é muito ruim. E vocês vejam que todos nós vamos passar por frustração. Todos. Todos nós temos desejos que não vão se realizar.
Como é que a gente lida com isso? Criando novos desejos. Mas muitas vezes a gente fica tão mal-humorado, tão magoado com a vida, com os acontecimentos, que a gente também fala assim, então, se não aconteceu como eu quero, não quero mais nada. Então a gente quer barganhar com a vida só do nosso jeito. E a gente não aceita as possibilidades de uma cura de vida. Não falo só cura orgânica. Cura do nosso jeito que trabalhamos, a cura dentro da nossa família, a cura, quer dizer, o bem-estar. E a gente fica muito, muito endurecido. Então, por trás de todo o processo, existe a necessidade da gente modificar o olhar. Muitas vezes a nossa doença, seja a nossa depressão, uma síndrome do pânico, um desespero que nos toma, a doença que é resistente à medicação, né? Tudo isso pode estar atrelado à nossa forma também de sentir. Por isso que a espiritualidade e a nossa Organização Mundial de Saúde não fala mais de doença em si, fala de doentes. Cada doente é um doente. Cada doente tem as suas habilidades e também suas faltas de habilidade, que precisamos desenvolver. Então, junta esforços. Toma a sua medicação, vai fazer os seus periódicos, vai fazer as suas investigações com a medicina da Terra, mas não esqueça que por trás está a nossa alma. E a nossa alma é imortal. E ela traz sentidos da vida que precisam ser aflorados. O Jung, psiquiatra suíço, ele falava que o ser humano precisa encontrar seu caminho de individuação. Ele precisa sentir qual é o caminho, o sentido real de viver, que não é só pagar conta. Não é viver aqui na Terra só para ter dor. É para encontrar uma motivação que encante a gente de tal maneira que a gente faça a ponte entre o nosso ego, nossa percepção pessoal, e o mundo com a nossa alma, que é o self. Quando a gente não faz isso, a gente vive muito pouco. A gente vive muito restrito. A gente fica tomado pelo tempo. E aí a gente não consegue viver o agora. Ou a gente está preso no ontem, no que aconteceu, ou a gente está acelerando a nossa cabeça no amanhã. E aí a gente não consegue ter qualidade. É muito grave isso. E vamos adoecer. Porque a doença ela vai vir até como um lembrete. Para, Yara. Chega. Assim não está bom. Então a doença não é punição. A doença é um alerta que a minha alma precisa mudar. Então vamos juntos. Por favor, não só frequenta a casa ou qualquer outro lugar que você vai. Não frequenta. Frequentar, a gente já sabe com muitos relatos de pessoas que frequentaram a religião vida inteira, mas não foi por isso que voltaram à espiritualidade de uma forma boa. Entrega teu coração com o Pai. Nós somos pequenos, a gente está no mesmo caminho. Entrega teu coração com o Pai. Ele sabe do que nós precisamos. Um ótimo dia. Muito obrigada. Vamos começar o trabalho.